Bem-vindos ao da Zona F1 de Brief, de análise ao Grande Prémio do Azerbaijão, o 17º da temporada. Oscar, are you okay? Yeah. And if you could get closer to Tsunoda, we could think about the undercut. Russell on fresh rubber with car pace, it would be difficult. Perfect. Leave it to me, please. Yes! Oh, what an unbelievable race, guys. ¡Vamos! ¡Vamos! Quarta vitória para Max Verstappen, segunda consecutiva depois da vitória em Monza. O neerlandês vence também no Azerbaijão e encurtou a diferença para Oscar Piastri. São 69 nesta altura de diferença, são 44 para Lando Norris. E no final estava satisfeito. The car has definitely been working really well the last two race weekends, so yeah, very pleased with that. And the race itself, everything worked well. You know, the strategy had to work out to not have a safety car in the middle of that race, and luckily we didn't. And then, you know, we could just do our race, focus on the tires and, you know, managing them in the stint. E acho que só não foi um grande prémio para o Max Verstappen. João Amaral, Nuno Pinto, João Carlos Costa, bem-vindos. Vamos avançar para esta análise com uma pergunta para a mesa. É ou não candidato ao título? A mesa não vai responder. É melhor apontares a alguém. Não é. É já para ti. Não é. Eu acho que não é. Eu acho que não é porque continuo, apesar desta subida de forma da Red Bull, continuo a achar que a McLaren tem uma vantagem mais do que suficiente que mesmo um Max não conseguirá compensar nos circuitos que aí vêm. A Singapura sempre foi um calcanhar daqueles da Red Bull. Se eles andarem bem será uma surpresa, mas se calhar vai acontecer. Tirando Singapura, que é um grande prémio muito específico, com um clima normalmente instável e que pode dar um resultado surpreendente, as corridas a seguir, quando chegarmos a Austin e México, eu acho Austin, México, Brasil, Qatar, tem todo o ar que a McLaren vai voltar ao domínio, a menos que a Red Bull tenha mesmo conseguido descobrir alguma coisa muito, muito grande que aumentou a competitividade, o que eu não acredito. Acho que tem muito mais a ver com as especificidades de Monza e de Baku, e a menos que a McLaren tenha andado muito para trás. Se isso não acontecer e voltarmos à McLaren com o chassi, com o equilíbrio que tinha em Budapeste, Zandvoort e todo o início do campeonato, acho que nestes circuitos que eu acabei de dizer, eles vão arrumar com qualquer dúvida. Em relação ao título de construtores está feito, em relação ao título de pilotos acho que vai ficar na luta a 2, como nós achávamos antes. Agora não podemos deixar de reconhecer que a Red Bull recuperou bem, mas eu acho que está muito relacionado com os circuitos. Eu é que tenho razão, todas as provas em Monza é que era, não é? São 199 pontos disponíveis nesta altura, matematicamente é possível. De resto, os 5 primeiros do Mundial, reduzimos o leque para os 5 primeiros, já que Lewis Hamilton está de fora desse leque a partir de agora. Os 5 primeiros do Mundial podem vir a ser campeões do mundo. E eu acho que o melhor que poderia acontecer para isto, e para isto é para a batalha pelo título de pilotos, vocês concordam, era arrumar rapidamente com o título de construtores em Singapura.
Eu acho que isso poderá ser importante para a McLaren, talvez até mais para o espetáculo dos grandes prémios, para que se possa assistir a acontecer uma luta direta entre Piastri e Norris. Eu concordo com o Nuno, talvez o único circuito onde este Red Bull, com estas características, como mostrou em Monza e em Baku, possa voltar. Sim, será em Las Vegas. Acredito que em Las Vegas possa ser um sério candidato à vitória, se não mesmo dominador. Vamos ver se acontece ou não. Agora, podemos todos sonhar as 9 vitórias consecutivas do Vettel em 2013 que lhe dão nas últimas 9 provas que lhe deu o título. Por acaso também no Red Bull, por acaso o Max, se fizer isso, repete essas 9 vitórias. Mas mesmo assim, mesmo com essas 9 vitórias, não chega. Porque se o Piastri for segundo sempre, só perde 52 pontos. Portanto, E a concorrência. E a concorrência. A concorrência não é do nível que o Vettel tinha nessa altura. Exatamente. Não se mudaram as regras a meio do ano? Em 2013 houve ali um tweakzinho nos pneus. Um ajuste de pressões. Não, mas não é fácil o Max entrar na batalha pelo título. Agora, acho que estes 2 resultados criam alguma incerteza. A própria McLaren já veio dizer através do André Stella que o Max está muito mais forte e que também ele não pode ser descartado na luta pelo título. Isso no sábado. E depois da qualificação, não foi depois da corrida em que eles só conseguiram os pontos do Lando Norris. Depois da corrida quem disse foi o Max. Não o disse verbalmente, mas disse-o em pista. Não é? Dominou a bel prazer, voltámos a 2024. Não, este carro evoluiu, mas evoluiu com estas características de pista. O Max fez uma aposta... Nós ontem vimos a asa dianteira do carro do Max era diferente do carro de Tsunoda, asa com mais apoio. Eles conseguiram ter, com aquela mudança que fizeram no fundo, alguma capacidade outra vez de apoio do fundo, mais do que tinham anteriormente. Mas eu penso que é circunstancial também. Que este carro pode ser mais competitivo, que o Max pode arrumar pelo menos a questão do terceiro lugar a seu favor. Parece-me que sim. Será ele a partir de agora o grande adversário dos McLaren, mais até do que tinha sido até aqui, apesar de ser terceiro do campeonato do mundo, também. Ser capaz de lutar verdadeiramente pelo título é um sonho que nós como fãs temos, porque queremos o campeonato até ao fim, mas se for entre os 2 homens da McLaren também é bom. Não, é sempre bom. Eu acho que nós quanto mais há mistura, melhor. Não, certo, mas nós estamos a ter esta conversa porque se trata do Max Verstappen também. Ou seja, é verdade. Eu sei que já estou a ver os comentários no YouTube, sou uma Maxine e sou fã. Não sou apreciador da modalidade, mas é de facto a última pessoa do planeta, talvez com o Alonso, a desistir de uma coisa destas. E por isso é que falamos nessa possibilidade matemática que existe para os 5 primeiros, mas existe em particular para um tipo que é tetracampeão do mundo e que de repente tem um carro que consegue, como o João dizia ontem no fim da corrida, acertar, tem uma janela de acerto que funciona para ele. Mas para além disso... Já não é a janela do WC. Já não é. Não, já é. Voltamos ao duplex envidraçado de que o João falava ontem. Não, quer dizer, sobretudo ele tem acertado nas escolhas, porque isto não é só mérito do carro, o carro está melhor, mas em Monza foi ele que quis voluntariamente aquela asa traseira que lhe deu aquela vantagem. E ontem, aparentemente, a asa dianteira também é uma escolha dele. A asa dianteira e os pneus duros para arrancar, que é uma escolha particularmente acertada. É ali um momento certo, mas também é arriscada porque ele tem 140 metros até à primeira curva. Se fosse no México, se calhar ele não arriscava, porque era completamente ultrapassado pelos tipos de saem de macios, ou neste caso médios. Por acaso eu não vou por aí, não, porque onde tu perdes mais em relação a duros médios é na tração. É naqueles primeiros, normalmente nós fazemos os cálculos e é nos primeiros 12 metros que há a diferença de tração e põe-se logo ao teu lado. Numa reta mais longa ainda tem tempo de voltar a recuperar. Agora, eu acho que é arriscada e tem todo o mérito e temos que olhar para os resultados do Tsunoda, que não têm sido maus, mas não está nem perto nem de longe a lutar com os McLaren. O que eu acho também é que a Red Bull pode-se dar ao luxo de fazer estas experiências, porque não tem nada a perder. E a McLaren não. E também se dedicar um bocadinho mais a desenvolver um monolugar que... para tentar ganhar competitividade, e a asa de Monza é um exemplo, e aqui também, enquanto que a McLaren basicamente não precisa disso, já parou. Está em 2026 já. Exatamente. Mas isso pode ser um fator, ou seja, não estou a falar dos 69 pontos, mas isso pode ser um fator, porque como diz a Red Bull, pode continuar o Marquez disse que trouxe um pequeno upgrade para este grande prémio. Mas o que é um pequeno upgrade? Se é grande, se o que é. Mas a McLaren parece-me já não traz upgrades há algum tempo. Porque a McLaren pode perfeitamente pensar isto que nós também analisamos, que é, nós temos um carro com margem suficiente e não nos podemos esquecer que em Budapeste não deram uma volta a toda a gente porque não calhou. E em Zandvoort, idem aspas. E eles podem pensar, sabemos que vamos ter 2 ou 3 circuitos daqui para a frente onde não vamos ser competitivos, mas não vamos investir recursos e dinheiro a desenvolver para 3 das 10 que faltam. Com a margem que têm não fazia sentido. Enquanto que do lado dos seus adversários é precisamente o oposto. Precisam de ganhar algumas corridas, mais vale desenvolver para estes circuitos onde sabemos que a McLaren teria teoricamente alguma desvantagem para tentarem capitalizar e fazer estas poles e estas vitórias que dão muito jeito em termos de dar-nos jeito a nós para pensar que o campeonato pode estar aberto
e esperemos que esteja. Vamos ver nas próximas duas. Não é? GT. Já agora, as segurar o novidades Verstappen, no Red não é? Bull foram aqueles apoios dos perfis verticais Sim, é verdade, da tens asa razão. posterior, Sim. no sítio onde assentam aqui, se for possível ver. Mas aquela asa de cima Canalizava Monza também o era ar. Também era especial. nova, Era também era Canalizava o ar, Foi sim. cortada à mão, quer dizer, à mão salvo seja. Cerrada, Salve foi seja. cerrada. Eu gosto quando diz isto, a ideia de que está um tipo um serrote a fazer a asa no Já, circuito. já fizemos isso em Macau com o fundo e foi mesmo cerrado. Deu E resultado. resultou. Não, deu asneira. Deixem-me ir aqui a dois momentos fundamentais da corrida. Já aqui falámos do arranque e da escolha. E recordo muito bem, Nuno, tu imediatamente enviaste-nos uma mensagem a dizer arriscado, aquilo que o Max Muito, faz, Sónia, quando nós, muito arriscado. porque quando nós estamos sempre à espera daqueles 3 minutos quando saem Claro. os pneus, eu primeiro olhei para baixo para ver quem é que estava duros atrás de nós e depois olho para cima e vejo o Max e pensei, não, isto é erro. É erro. É erro, que isto é muito arriscado. E não. Mas achas, desculpa só interromper-te, Sim, sim. achas que ele também arrisca porque atrás dele tem um Williams e um... Era essa a pergunta, era essa a pergunta. Não, não. É porque se tivesse dois McLaren atrás dele, se calhar a coisa piava mais fino, não é? É, acho que sim. Agora tem acho uns carros que estão uns claramente. décimos, desculpa. Não, Claro, não, sem problema. não foi transmissão de pensamentos e não tínhamos alinhamento de E pensamento. aquilo que nós dizíamos também antes, os dois que estavam atrás dele, em princípio, não iam arriscar na vitória porque estavam bem onde estavam. Sim, queriam era ficar onde estavam, aliás. Mas faz um depois- grande arranque, mesmo assim. E depois vê-se isso também no reinício. Ele anda ali, vai a zigue-zaguear, a colocar temperatura, a colocar temperatura. E é precisamente quando o Carlos Sainz mais se encosta a ele que ele diz: upa, upa, está na hora de me ir embora. E vai-se embora. Não, e faz um recomeço- recomeço de corrida incrível. Bom, as duas, aquelas primeiras 20 voltas são muito boas. Ele tem bar limpo, sim, verdade. Estamos a falar Importante. das. Olha a martice, olha a martice dele. Pedimos desculpa para aqueles que estão a ouvir a versão em áudio. Max, não é? É o Max no seu melhor. É que é a meio de uma daquelas viragens. Se quisermos comparar com aquilo que o Lando Norris fez nesse Era isso que eu ia recomeço, dizer, eles deviam ter voltado de avião juntos, que é para dar umas explicações ao Norris, porque o Norris estava a dormir, claramente. O Norris estava completamente a dormir. Mas o Max faz aquelas primeiras 20 voltas, e não estou aqui a contar as do safety car, obviamente, muito bem. Vai sempre a ganhar terreno, vai batendo sempre os seus tempos, e ficou logo, pelo menos penso que vocês no Grande Prémio ficaram com a ideia, olha, afinal os duros são muito bons. Não, Não? por acaso não. Por acaso não. Porquê? Porque os médios eram bem melhores. Os médios foi... Ontem podia-se ter feito a corrida toda de médios. E isso é que é extraordinário. Tu consegues ver melhor realmente como é que os pneus estão a funcionar no pelotão No do pelotão meio, de que está baixo. tudo Claro, mais equilibrado. claro. O Max sai um bocadinho desta janela. E os médios andavam muito bem, porque quem parou mais tarde não estava a perder realmente ritmo. E chegámos a um momento ali à volta de 30 em que o nosso estratega e o responsável dos pneus dizia: podemos ir até ao fim, que não há perigo com o uso que os médios estão a ter. Eram muito parecidos, mas na conclusão é um bocadinho o que tu dizes. Não, os duros não eram maus, mas os médios, depois de passarem ali uma ligeira fase em que tinham um muito pequenino graining, quando a temperatura Limpavam. baixou, quando limpavam, tornavam-se Mas novamente nós melhores. referimos isso na transmissão, e também me pareceu que teria acontecido com os duros a determinada altura. Sim. Não no Max, mas aí Com ar se calhar limpo, porque está ar limpo. com ar limpo, mas também terá acontecido com o George Russell, por exemplo. A ideia que eu fiquei é que de facto os duros permitiam ir, obviamente, mais longo, mas sempre, o Max foi sempre a ganhar terreno, teve sempre o desgaste positivo, por assim dizer. Exatamente. não é? Normalmente nas misturas mais moles, a média e a mole em corrida, os pilotos são obrigados a fazer uma grande gestão, especialmente muito lift and coast, fazer ali, não puxar muito nas travagens. E ontem, a partir da volta 10, pareceu que isso já não era preciso, porque as pressões estabilizaram, as temperaturas estabilizaram também e foi E os tempos foram sempre caindo. por E isso, até para porque não tinham valores, que estar a gerir. para valores de anos muito anteriores Sim. que não deste ano. Que Como do não ano tinham que passado. estar a gerir, foi dado tipo carta branca, não é evitar bloqueios, evitar Sim, drifts. drifts, Não é isso fazer sem dúvida. Tokyo Drift, Mas aquela gestão que é muito normal quando não estás no composto mais duro, ontem quase não foi necessária, e no final chegou-se toda a gente à conclusão que, independentemente do composto, houve degradação quase nula. E os macios começaram a entrar na equação se houvesse um safety car Ficar tardio. mais tardio, sim. O que nos volta a provar que de facto a Pirelli antecipa bem aquilo que vai acontecer no contacto da borracha com o asfalto. Desculpem, mas é que eu não consigo deixar de falar nisto. Para que trazer 3 compostos que fazem basicamente 2 deles pelo menos a mesma coisa? Sim. Não faz sentido, em vez Em de, termos Não, de ritmo, eles eram até muito parecidos. em vez de C4, C5, C6, trouxessem C1, C4 e C6, ou C1, C3 e C6. Quer dizer, E agora o problema assim, desse é que depois trazem o C6, que devia ser claramente o pneu da quali, Certo, e não era. ninguém ficou com a certeza que era. Acho que foi a primeira vez que o pneu mais macio era mais lento que o pneu do meio.
da história da Fórmula 1, penso que nunca teria acontecido em qualificação. Tu Não, tiveste, foi em Imola. Em Imola tiveste a também situação do funcionou. Alonso, Não com todos os carros. e os Mercedes E a também ideia foram que atrás. ficou Os Mercedes é que também era foram com atrás todos em os Imola. carros. Toda a gente montava médios. Depois acabou o tempo do Max ser feito com Porque os não pneus houve macios. tempo. Porque não houve tempo de fazer a volta de Exatamente. preparação, senão ia Exatamente. ser para todos. Sim. Exatamente. Mas pronto, aí é uma parte interessante das corridas também, não é? O quê? Os engenheiros que é suposto perceberem como é que a borracha vai interagir com o asfalto falharem Mas redondamente. é uma coisa A mim aborrece-me um bocadinho, quer dizer, é suposto serem zeros e uns. Não para mim, que não sou engenheiro, mas para eles é. Eu não gosto quando os pneus têm um papel tão importante nas corridas. Isso é óbvio que não. Acho que há coisas mais interessantes. Mas foi surpreendente para todos, até para a Fórmula 2, que foram os primeiros a ir para a pista, que a pista apresentou-se muito, muito melhor em termos de asfalto Certo. e condições de gripe do que toda a gente estava à espera. E acho que no treino livre 1 bateu-se logo o tempo da qualificação, que é uma coisa anormal, até porque ainda estava vento. Mas o trabalho que foi feito, ou a cura que foi neste último ano... Não. Não. Pois essa é que é a questão. É Baku, é a De facto, explicação. havia muitas zonas de asfalto novas, sobretudo em zonas de tração e nas curvas de 90 graus. Mas não me parece que seja assim uma justificação. Não, disseram Explique que eles tudo. fizeram um bom trabalho de limpeza. Isto é um traçado urbano, que fizeram um trabalho muito mais intensivo e bom de limpeza do Trabalho asfalto. base, não aquele que se faz todos Exato, os dias. Não é? exato. E depois agarrou bem a primeira camada de borracha. Mas tanto a Fórmula 2 como a Fórmula 1 no treino livre 1, os pilotos todos, que normalmente dizem que as primeiras voltas são para esquecer, chegaram todos a dizer, olha, o gripe não está mal. Isto até... Fizeram-se logo tempos muito bons. Sabes que a determinada altura da corrida até calculava que o Max Verstappen poderia arriscar mesmo a calçar os macios. Aliás, acho que eu disse durante a transmissão que é, queres ver que ele vai prolongar ao máximo estes stint duros, vai calçar os macios para ir derrubar o recorde em pista? Ele deixou toda a gente parar e parou, pronto. Era o risco desnecessário. Não Mas havia essa foi muito. uma das razões que pelas quais a Red Bull diz que ele escolheu os duros para arrancar. Sim. Disse que ia ser como Monza, iam estar todos à espera de um safety car. Exato. E portanto, se tivesse de médios e houvesse um safety car e toda a gente parasse nessa altura, ele ficava mais exposto, estava à frente. Claro. Portanto, não querendo passar por isso, calçou os duros e pensou, agora é quando tiver de ser. Inteligente. Não foi quando É uma João, decisão O inteligente. que quer E há dizer que lembrar- que os que pararam médios logo no início foi exatamente nessa fase da granulação e se calhar não acreditaram. Antonelli é um exemplo, por Do exemplo. que eu me lembro do Antonelli, não sei, não estava na nossa corrida, mas dos que pararam no início, que pararam muito cedo para se livrar, entre aspas, dos médios, acho que foi relacionado com confusão na primeira volta e com algumas vibrações. Ok. Eu lembro-me de ouvir que a monitorizar o Albon, por exemplo, tinham dito o Albon está a parar, mas não é estratégico, é para O Albon é o primeiro. É o primeiro. Para Quer dizer, resolver, tirando os que sim. pararam no... para no resolver um problema de vibração. E isso pode ter a ver com um toque, com bloqueio. Depois, os primeiros a parar são aqueles que estão num comboio em que não conseguem ganhar nada e tentam fazer o undercut. Essa foi assim que nós, na equipa, lemos em termos estratégicos essas opções. Não para ir ganhar aquela vantagem Aquele de pico de performance. de pico de performance de outra borracha. Acho que está tudo analisado quanto à corrida de Max Verstappen, mas gostava ainda de focar Faz um na fim Red de Bull. semana, acho que temos que dizer que faz um fim de semana um fim de perfeito. semana incrível, não é? E acho que há aqui outro dado que é importante para a equação do Max partir de duros. Obviamente, prolongar ao máximo e não me expor em situação de safety car, mas sobretudo o ensinamento que trazia do ano passado, não, de há 2 anos, quando o Sérgio Pérez rouba-lhe, e aqui o rouba-lhe é comado, a vitória, a liderança da corrida primeiro e depois a vitória, porque ele para e há uma situação de safety car, porque tinha partido de médios Sim, na mas eu acho altura. que mais do que esse ensinamento é o de Monza há 15 dias, porque ele diz que apesar de ter ganho a corrida, no momento em que há um safety car, isto é a equipa que diz, ele sente-se exposto. Não aconteceu nada, mas ele sente-se exposto ao McLaren. Porque os McLaren gerem melhor os pneus, porque os McLaren podem ficar em pista, porque podem ganhar tempo nessa altura. E foi precisamente para evitar que isso acontecesse que ele insistiu com a equipa a partir de duros. Porque a opção é dele, é uma opção pessoal. Não é obviamente uma opção coletiva, mas é ele que força a opção. E o exemplo que ele terá dado, diz a Red Bull, foi o de há 15 dias em Monza, dizendo, eu não quero ficar exposto como fiquei há 15 dias. Não aconteceu nada, mas pode acontecer mais nesta pista até. Estavam à espera de mais safety cars, o que é normal, nós também estávamos. E muito provavelmente tinha confiança na sua capacidade no arranque, tinha confiança em conseguir se defender na primeira curva, e acho que um bocadinho da cabeça dele também pensava, se eu arrancar mal e perder o lugar para o Sainz ou para o Lawson, Eu vou buscá-los. exato, não são aqueles que eu não tenho ritmo para os ultrapassar, até com a longa reta e com o DRS a seguir. Eu acho que foi um risco, mesmo assim foi um risco, e como eu vos disse, admirou-me,
mas é um risco relativamente calculado. Com essa confiança de tenho mais a ganhar em não ficar exposto ao safety car do que tenho a perder se falhar o arranque e perder 1 ou 2 posições. Mas este é o mesmo Max Verstappen que já depois da vitória no Japão, e é apenas a 4ª vitória esta temporada, apesar de no sábado ter-se tornado no homem com mais poles esta temporada, são já 6, ele estava empatado com o Piastri, com 5 e agora são 6. É o mesmo Max Verstappen que já depois de vencer no Japão diz, não, este ano só ando a ver a coisa passar e não sou candidato a nada. E agora, pronto, acho que já é unânime que não é candidato porque a diferença é grande, mas faz um fim de semana novamente em crescendo. Sexta-feira andou, mas mostrava-se confiante e depois aparece na hora certa. E não é a terceira verdadeira tentativa, mas é como se fosse, porque ele vai uma vez para a pista, é interrompida a sessão. Vai a segunda vez para a pista, é interrompida a ação. E depois lá tem que usar o C6. Sim, mas quer dizer, foi o que nós dissemos no sábado, com aquelas condições que estavam de qualificação. Nós tivemos a qualificação mais caótica de sempre e a corrida mais chata não de sempre. Mas, enfim, foi um contraste muito grande. Houve piores. Não, houve piores. Mas o contraste foi grande. Mas o contraste foi grande. Qualificação absolutamente caótica, depois a corrida... Não é nheque, mas é quase. Dito isto, naquelas condições de qualificação no sábado, aquilo estava para ele, quer dizer, todos os outros... O Russell diz uma coisa interessante para saltarmos um bocadinho na classificação final, como tu sugerias, e passarmos do Max. O Russell diz, já com uma voz menos Darth Vader do que tinha no sábado, eu não acho que tenha feito um trabalho assim tão bom, eu acho que toda a gente à minha volta cometeu imensos erros e nós não cometemos. E, portanto, segundo lugar. Ok. Até Pronto. na abordagem à corrida, E fizeram exatamente isso a vale, mesma coisa. e isso vale, certo, e isso vale para o Max e para aquilo que ele fez. O Max fez tudo bem feito e no sábado em particular, na qualificação, não cometeu erros. E há uma volta que eu lembro-me que ele está quase a cortar a meta e era a volta para pole e apanha a bandeira vermelha de um deles e perde essa volta e por isso é que tem que fazer mais uma. Mas eu acho que até na qualificação ele tinha andado bem e na sexta a Red Bull andou com um bocadinho menos de performance, andou com um bocadinho menos de modo motor do que a Ferrari, por exemplo. Por isso, acho que a coisa estava controlada. Não é fácil, mas acho que eles tiveram um fim de semana muito bem estruturado e muito bem planeado. E no conjunto. Exato. E depois não foram apanhados em erros, não tocou, que eu me lembro, não deu nenhum toque que lhe roubasse voltas nos treinos livres, quase todos os outros tiveram, outros como equipa. Por isso, fez bem. E o Russell, como tu dizes, eu acho que faz um grande fim de semana. Ele desvaloriza um bocadinho, porque não ganha, não é... Parte. Se calhar não ultrapassou ninguém, porque acho que a ultrapassagem foi na box, não é? Sim, ele ganha as 2 posições ao Lawson. Mas tem um sétimo pódio. Mas tem ali um momento na paragem na box que é espetacular. Que toda a gente tem que ir ver que é a entrada na box. E vocês disseram isso em direto na corrida, aquele on-board da entrada na box é uma coisa arrepiante. Tipo, faz aquilo em reta, a fundo, até chegar ao momento do limitador. Carrega no botão no sítio certo. E tudo isso tem mérito que normalmente uma performance daquelas, se calhar vale uma vitória, aqui valeu um segundo lugar, muito acima do que se calhar o carro... E estando fisicamente debilitado. Isso bem dizemos também, ele não estava nada bem. Acho que é um dos bons pontos do fim de semana, aliás, é mais uma bela corrida de George Russell este ano. Tem surpreendido, não é pela positiva, porque ele sempre foi um excelente piloto, mas tem sido muito consistente e tem sabido, bastas vezes, aproveitar as oportunidades. No Canadá aproveitou melhor do que aqui, mas no Canadá não houve o Max Verstappen, lá num outro planeta, que se sentou no carro, fez aquelas voltas todas e conversou com o Max Verstappen. Sim, mas às vezes tem feito quarto e é o melhor resultado que podia conseguir. Um quinto, agora foi um segundo. Ele este ano ainda não fez uma corrida deslumbrante, a não ser o Canadá, em que a Mercedes realmente tinha melhor ritmo do que toda a concorrência. Mas a verdade é que é o 7º pódio esta temporada e são os tais pontos que são muito importantes para a Mercedes, sobretudo a mesma Mercedes que até agora tinha um Kimi Antonelli a pontuar pouco. E por isso... Eu acho que uma corrida menos conseguida do Russell só me lembro do Mónaco. Assim, de repente... Sim. O resto... Que ele até põe em causa... Sim. Não obedece à ordem dos direção de corrida que mandam. De resto tem estado muito bem. Mas aí diluiu-se na equipa, não é? Porque uma equipa estava tão desastrosa, é dele também, mas é da equipa toda. Aqui não, aqui de facto é uma boa corrida da Mercedes, que ultrapassa a Ferrari, aliás, mas ele teve com essas debilidades físicas. Aliás, ele é o primeiro a dizer, e há muita gente a dizer a mesma coisa, em Singapura ele não teria feito isto. Com o calor que está em Singapura, com aquelas voltas todas, tinha desistido, porque ele esteve, na sexta-feira, segundo li hoje, esteve mesmo à beira de não participar no resto do Grande Prémio e de ficar de molho. Acho que as primeiras voltas no F1 foram muito complicadas, segundo relatos da própria equipe.
E o Antonelli fez um fim de semana em crescente, fez um fim de semana bem mais positivo do que os últimos. Do que os últimos que tinha feito. Lembro-me dele estar ali tremido na Q1. Estava. O Toto Wolff até abriu o rádio. Ele é o primeiro a dizer-me, eu naquele momento sabia que tinha de fazer aquilo. E fiz. O Toto Wolff abre o rádio e diz-lhe: Kimi, lembra-te, não estás em perigo, tens só que fazer uma volta. O não estar em perigo é muito subjetivo. Eu lembro que ele estava lá no fundo da tabela. E o Toto Wolff abriu o rádio também é. Um treino não dá 6 bandeiras vermelhas. Está bem. Não está em perigo. Mas fez o seu trabalho, conseguiu melhorar e depois acaba por chegar à Q3 e fazer uma volta. Bateu o Russell, não é? Bateu bem que aquilo era lotaria, mas é se calhar um fim de semana que pode acalmar e pode dar mais confiança para o resto. E fez uma boa corrida. A determinada altura foi uma corrida um bocadinho na terra de ninguém, mas fez uma boa corrida sem erros nenhuns. Sim, bateu-se com o companheiro de equipa e misturou-se peitudo, que é bom. Ou seja, não há curva 1, logo na curva 1, logo ali não há cá abrir. Eu acho que o ouvi dizendo do capacete, eu só abro para tipo que já confirmaram a renovação para o ano. Ali encostou um bocadinho ao muro e depois fez uma coisa boa à piloto. Me dirás se é a piloto ou não, que é acabar a corrida chateado. Gosto disso. Ficou em quarto lugar e criou o terceiro. Opa, pois que é um pódio, e acha que tinha possibilidade disso, certo? Sim. Mas isso é bom sinal, ou seja, não ficou feliz com o quarto lugar. Na medida certa, talvez Dures tivesse conseguido o terceiro lugar. Eles param um bocadinho mais cedo, sim. Lá está, era aquilo que eu perguntava ao Nuno. Mas se por acaso poderá ter acontecido isso, como se sabia que os pneus, sabe-se agora que os pneus médios tiveram alguma granulação, se não foi o medo que essa granulação se mantivesse. Não desaparecesse. Fizeram mesmo com o Leclerc também, ou seja, deram aliás a palpa delas todos. Tentaram o undercut. Mas isto, e um detalhezinho isto, ele é um rookie, é muito jovem, o campeonato desgasta-te. E a fase anterior, onde nós vimos mais erros do Kimi, piores performances, acaba por ser normal. Agora vamos entrar noutra fase complicada, mas estas corridas com se calhar uma semana de pausa, com viagens um bocadinho mais fáceis, com grandes prémios, onde há muito menos exposição, onde a coisa é muito mais tranquila, em Baku não há um décimo da gente que cai em Monza, não é? Sim. Por isso, tudo isto às vezes para um rookie ajuda na performance. Será interessante ver aquelas 3 últimas provas. Essas vai estar toda a gente todo roto, não é? Aliás, aí não há dúvida. Mas para um rookie que é a primeira vez que se depara com toda esta exigência, é normal que tenha um bocadinho destas flutuações de performance. Já não sei onde, mas no domingo vi uma série de fotografias do Oscar Piastri. Nós vimos, o Oscar Piastri ficou num posto de comissários e confirma-se aquilo que nós dissemos durante a transmissão, que é o telefone era de um comissário que emprestou para o Oscar ver a corrida, depois há ali uma banana... Tem cabo dos dados, não é? deve ter dado. Era local. Pois, foi essa sorte. Havia ali também uma banana que era para o Oscar Piastri, que foi um dos comissários. O chocolate também havia. Mas ele depois tem de fazer todo o caminho em direção ao paddock. Walk of Shame. E há uma fotografia... Nem tanto, sabes porquê? Porque há uma fotografia, obviamente não se ouve, não se sabe a história por trás daquela fotografia, mas há alguém sentada na porta, uma senhora sentada na porta de um prédio, em que está a apontar e a dizer a tua cara não me é desconhecida, nem que seja pela forma como vem vestido e trazer um capacete na mão. Mas é por aí também que se vê a diferença que há para um sítio como Baku, e são enormemente apaixonados por Fórmula 1 e por desporto, mas... E apoiam todos os pilotos, isso é giro lá. Ontem para sair do circuito é uma loucura, porque os miúdos ficam mesmo loucos quando os pilotos têm que cruzar ali na rua pública para se conseguir sair do lado da curva 1. Mas em geral o público é simpático e apoiam bastante. Muitos não conseguem falar nem expressar-se bem, mas vê-se o apoio. Agora, o que tu estás a dizer é giro isso, essa imagem, e eu hoje brincava com o tweet que tu fizeste. Onde ele ficou até ao paddock é curto, só tem que saber a ponte certa que tem que cruzar. Só que, felizmente para ele não tem que andar a pé, normalmente anda montado e bem rápido e não conhece os caminhos, porque ele não precisava ter ficado lá a corrida toda. Aquilo em menos de 10 minutos, da 5 até à entrada do paddock, mas é preciso saber. Pois, aquilo, de repente, vem até porque ele estava por fora. Exato, por fora é fácil. De repente vem aquela imagem da bota, mas quem é este? E de repente vê-se... Sim. Faz-nos lembrar, inclusive, é aquele meme do Fernando Alonso, também sentado numa cadeira de campismo, de pesca, se quiser, fez-nos recordar. Fez bem a meditação, se calhar.
Mas olha que pode ter sido. Precisa, porque foi um fim de semana. Foi o que lhe disseram, walk it off, son. Walk Foi it um off. fim de semana que não era o Oscar Piastri. Então Não vamos, apareceu. Não sabemos. Vamos à Foi McLaren. exato. vamos entrar então no fim de semana da Papai e vamos entrar sobretudo no fim de semana de Oscar Piastri, mas também de Lando Norris. Eu digo Sim, do acho que tem que Carlos falar Sainz, dos dois. Mas temos de falar dos dois. Sem dúvida alguma. E antes de falarmos dos dois, vamos ouvir os dois. Just difficult to follow, not many overtaking opportunities. So yeah, difficult day. But we tried. Just really missed out yesterday. My mistake yesterday, our mistake of going out early and things like that cost us today. So nothing to really complain of today. Yeah, just a simple mistake there, and then I think just didn't anticipate the dirty air anywhere near well enough, and just went in too deep. So just disappointed, obviously, mainly for all the team and the mechanics, try and move on to the next one. A seguir em frente e daqui a 15 dias, menos, à Singapura, fim de semana da McLaren. O que é há a dizer, João? O jogo, já falámos no fim da corrida, vou voltar ao mesmo. A McLaren foi uma equipa muito vulgar, acho que a palavra é essa. Não é preciso ir muito mais longe. Há adjetivos muito piores do que vulgar, mas vulgar parece-me ser aquilo que mais define. A McLaren foi uma equipa vulgar, voltou a ser uma equipa vulgar. O que não tinha acontecido este ano, de todo. Nos dois últimos anos. Nem no ano passado, a partir de certa altura, em crescendo. Foi muito vulgar a equipa toda. O Piastri cometeu erros atrás de erros, de facto não parecia o Piastri. O Norris comete muitos erros também. Por muito que o Stella venha depois fazer um bocado de spin a dizer não, os 2 segundos a mais na paragem das boxes não lhe davam o lugar. Não davam face ao Tsunoda. Não lhe davam o lugar face ao Tsunoda. Iam à frente do Leclerc, certo. E talvez fosse mais fácil. Eu acrescento a essa outra, isto é um bocadinho como jogar póquer. Eu chamo a tua paragem na boxe e acrescento aquela soneca que ele dormiu no rearranque atrás do safety car, que está 5 carros atrás do da frente e que se deixa ultrapassar pelo Leclerc. Portanto, vulgar. Foi um fim de semana vulgar. E voltando à nossa premissa inicial, à tua pergunta inicial, é o Verstappen candidato ao título ou não? Tudo o que o Nuno diz, em tudo o que o João disse. Se a McLaren fizer fins de semana destes, obviamente, temos outro campeonato pela frente. Se isto continuar assim... Sim, e se os pilotos acusarem, como acusaram neste fim de semana, eu, olhando para o Piastri, um piloto que chega a... Isto foi o quê? Corrida 15 ou 16? 17, olha, vês, ainda pior. E que só agora junta num fim de semana as borradas todas que tinha para fazer. Se foi só isto, ótimo. É melhor agora. Porque o da corrida é uma borrada. Grande. Porque a da qualificação podemos dar. Exatamente. Na corrida não é uma, na corrida são 3. E começa no arranque. É o arranque falso, é o anti-stall, porque ele entretanto assusta-se. Certo, mas ele assusta-se. Quando o carro vai, o anti-stall entra porque o tipo não põe o pé na embreagem, não é? Ou seja, já não é no pé, mas pronto. Já não é no pé. Não põe, sabes que eu sou velho. Não põe a mão na patilha da embreagem, desculpa. Portanto, 2 seguidas. Sim, para mim é tudo em H. É isso, não há mais do que isso. Caixa de 4. Portanto, 2 seguidas e depois a borrada final. Portanto, são 3 seguidas que o tipo faz. Eu digo que a qualificação, como vos disse ontem, aquilo foi uma lotaria, pode acontecer. Não deve a quem... Bastava acabar a volta e estava nas 2 primeiras filas. Mas ok. Agora, a da corrida é escabrosa. Não é? Ele falha o arranque, tudo bem, acontece. Ainda nunca tinha acontecido. Ao Norris já aconteceu N vezes, a ele não. Agora, tentar ir ali completamente fora da trajetória, onde sabe que está sujo, e travar tarde, aquilo só podia dar asneira. E deu, ok, ele estava a tentar recuperar muitos lugares, mas a maneira onde escolhe e como vai, para ficar logo de fora na primeira curva, é um bocadinho surpreendente, porque não estamos habituados a isto. Mas eu acredito que pode ser um daqueles fins de semana em que a coisa não engata, começa a correr mal e pronto, olha, isto vai por aqui abaixo, e ele centrou todos os erros em 2 dias. Que ainda não tinha feito ao longo do ano. Pode acontecer, vamos ver como é que ele chega na próxima e acredito bastante que isto não se vai repetir. Como a Austrália mostrou que era capaz de limpar. Sim, mas o da Austrália é chuva. E é a primeira corrida. E é o primeiro grande prémio. Não tens a vantagem, não sabes onde é que está a competitividade real da equipa. Eu esse não ponho minimamente ao nível destes. Sim. Por outro lado, concedendo que ele próprio tem margem para fazer disto. Não é? Não deu cabo do campeonato, nem daria cabo do campeonato com este erro da qualificação e com o da corrida. A mim custa-me entender o Norris, porque só tinha era que marcar mais pontos, não é? E faz uma qualificação estranha, voltamos a situações difíceis, mas
Eu lembro-me de ver o on-board todo e ele vai completamente ao ataque, cria a pole ali. É daqueles momentos que mais vale 18 pontos e arrancar de segundo ou terceiro do que ter Aquele a erro pole. da curva número 15, aquele toque na curva número 15 Sim. é desnecessário. Completamente. Falta uma curva para acabar a volta. E já tinha tido 2 momentos muito, muito, muito complicados durante a volta. E depois na corrida, acho que foi para o outro lado. Arriscou que nem um louco na qualificação e na corrida foi 0 risco. Sabes que 0. E a dormir completamente no safety car, no recomeço, e perde uma posição, para além de não atacar ninguém, carros completamente à sua mercê em termos de competitividade, ainda perde para um dos Ferraris. E depois podemos estar a ser injustos e há ali algum problema, alguma falta de competitividade que não pareceu, mas passou completamente ao lado da corrida. Quando ele passou na segunda volta atrás do safety car e viu o Piastri no muro, aquilo tinha que lhe ter dado, em termos de campeão, Um boost. tinha que lhe ter dado um boost para eu tenho que chegar ao pódio. No Vitória mínimo se calhar 15, não dá. No mínimo 15. No mínimo 15. E esses 15 fariam uma diferença Sim, era metade da diferença. gigante. Tinha 31 pontos. Está para metade. Exato. Por isso é que me custou entender a performance do Norris, a menos que o McLaren tivesse mesmo uma grande É o que eles dizem. treta nesta... Tivesse nhec. Sabes que há uma coisa no McLaren que eu não consegui perceber. A situação da paragem nas boxes ter demorado, e podemos depois falar nisso, a McLaren tem falhado muitas vezes este ano nas paragens das boxes, começou por ser o Piastri agora nos últimos grandes prémios, tem sido o Norris, mas há uma questão. Ele, de facto, relativamente ao Leclerc, ficaria à frente, com uma paragem normal, sairia à frente. Em relação ao Tsunoda, não. Em condições normais, não. Apesar do Tsunoda ter feito uma má volta de entrada e uma pior volta de saída ainda. Perdeu tempo nas duas coisas para o Lando Norris, mas mesmo assim ficaria à frente. Depois, não se percebe como é que ele não consegue passar. O Leclerc, ele passa e depois fica... Quase ninguém, passa não é? o Leclerc e fica atrás do Tsunoda. Mas Com o uma Leclerc tinha problemas de particularidade. motor. Sim, de recuperação. Ele na penúltima volta, quando ele faz o último melhor setor, na penúltima volta, faz ao mesmo tempo a velocidade mais rápida, faz 352,9 na linha de meta. Mas mesmo assim, com uma vantagem de, deixa-me fazer os contos, 8 km por hora relativamente ao Tsunoda, mesmo sendo mais rápido, parece que ele não conseguia nunca sair da última curva, da 16, vamos chamar assim a última curva, e ter capacidade suficiente para aproveitar. Verdade que o Tsunoda também estava em DRS, e acho que aí o Lawson e o Tsunoda jogaram bem, o Lawson a defender-se bem do Tsunoda. Não se viu risco, não se viu Nada. vontade. Não se viu aquilo que o Piastri fez o ano passado ao Leclerc, o Norris não fez este ano. Ele andou ali pela vitória. Ok, mas é como tu dizes, mas eram mais pontos, e o outro tinha o carro espetado no muro. Mas ficou-se por aí nos ataques que foi fazendo ao Charles Leclerc. Ele passou o Charles Leclerc, foi bem, mas depois do Tsunoda, não dá para perceber. Acredito que aquela penúltima volta até tenha havido um pouco mais de entrega de motor, acredito, para dar aqui. Mas mesmo aí... Não é na penúltima que faço. Isso quer dizer, certo, eu percebo isso. Claro. Ou seja, tu na penúltima volta estás a tentar ultrapassar quem está à tua frente, seja quem for. Sim. Mas ali eu estava à espera que ele tivesse 3 carros à frente já. Sim. Estivesse a tentar lutar pelo pódio, porque tinha, teoricamente, carro para isso. O Stella diz que não, que foi um fim de semana horrível, que o carro não se comportava, que não tinha um... O carro Pode era ser, difícil. pode ser. O Piastri começou por dizer isso na sexta-feira. Eu com C6 não sei para onde é que o carro vai. Pronto. Ok. Mas Mas é estranho. Nós vimos um carro solto, isso é verdade. Vimos os pilotos de McLaren a lutarem com o volante, que raramente... Agora também Vimos isso tudo, vimos o João Mas isso disse- era vento. Eu vi algumas Sim, imagens do capacete, temperaturas de pneus espetaculares. Sim, tu mandaste sim. Aquele volante parece um Rolls Royce. Não? Sim, parece uma direção assistida Não, daquelas muitos multiplicadas. Boas, Agora, quando eles apanhavam uma rajada de vento, perdiam o carro como todos os outros. Mas mesmo assim eu não vi. Mas mais uma razão não vi para um ver a McLaren corrida. como já vimos um Ferrari difícil de mediar, um sim. Red Bull. Não vi isso. Com a traseira a ultrapassar a Mas parte mais da uma frente, razão, sim. tendo o vento estabilizado para a corrida e diminuído de intensidade, mais uma razão para eles conseguirem ter esse carro com performance. E o Lando nunca mostrou Mas isso. ao atenção longo para da uma coisa corrida. na emissão que eu não sei se é relevante, se não é que o McLaren, ao contrário do que é habitual, estava a raspar imenso na reta, mas muito mais. Já os outros tinham parado de fazer. O McLaren continuava a fazer. Faço ideia se baixaram mais o carro, se não baixaram, se por isso Mesmo com o ou seja, se depósito tentaram já uma coisa mais conseguiu. radical porque não estava a funcionar Sim. e portanto andaram sempre ali a essa papa delas. Também, mas, Porventura, sim. mas pode ter sido esse um dos problemas. Agora, pode ser os dois pilotos da McLaren a sentirem aqui o peso do momento também. Sim. Isso é E absolutamente nunca nenhum normal. deles esteve nisto. Nunca nenhum deles esteve nisto. Estão a lutar um com o outro, um a fazer erros atrás do outro. Pode acontecer. Por outro lado, olhando só para o lado do Lando, era uma oportunidade de ouro de compensar a falha do motor.
ganha menos pontos, dissemos isso na emissão, do que se tivesse ficado em primeiro com o Piastri em segundo. Ganha menos pontos. Ou seja, a situação normal à partida para Baku era Norris a ganhar, porque precisa disso, e o Piastri em segundo, porque não precisa. E acabou por ganhar menos. Ganha menos pontos do que se tivesse feito. Faz 6, não é? Faz 6 pontos. E isto demonstra o fim de semana negativo também para o lado de Lando. Da McLaren toda, por isso é que começámos a falar da McLaren, não só do Norris, sim. Como não diz o Norris, é mais incompreensível ainda, mas é a equipa toda que foi basicamente vulgar. Foi uma equipa que luta por pontos, e não é isso que a McLaren tem feito ao longo deste ano. Não é, nos últimos 2 anos não é isso. Isto é o pior resultado, não conseguiu um resultado tão mau desde o final de 2023. Por aí. E tu aí já falaste do pit stop. A McLaren neste ano tem estado no melhor e no pior. Tem Mas isso é interessante. Também nem tem precisado. Mas agora é que se nota. Agora é que se nota, porque os outros estão mais próximos aí notas. Eu fiz as contas. E esperemos que assim continue. Foram 8 pitstops do Norris e 15 do Piastri, mais na fase inicial e agora mais o Norris, acima dos 3 segundos. E hoje em dia 3 segundos numa paragem das boxes, a partir daí é mau. É mau, sim. Não é normal. E não é para a equipa que ganha campeonato. Exatamente. Não. Mas tens vantagem que tens mas com no o fundo, carro. a Mercedes, quando foi dominadora, também não fazia paragens nas boxes extraordinárias. Também Mas não fazia os precisava. 2.5, Mas fazia 2.8. exatamente. Não é? 2.6, 2.7. Apesar de tudo, essa parte, falávamos ontem sobre isso, a organização, a estrutura organizativa e o facto de fazeres controle de qualidade em tudo, designadamente nas paragens nas boxes. A Mercedes e a Red Bull falham menos aí. Sim. Ou seja, não aceitavam esse número de paragens falhadas. Tanto que o Stella veio dizer que vão tomar medidas, vão rever todo o hardware e vão distribuir pistolas novas e vão fazer tudo e vão rever todos os mecanismos e os automatismos de paragem na bola. 23, de facto, é um número elevado para paragem acima dos 3 segundos. E sobretudo para a equipa líder do Mundial e que já este fim de semana podia ter não tínhamos dado, não tinha sido, digamos, conversa. Porque sempre tens uma... Tínhamos quatro exceções, não é? Muito margem. Tinhas uma margem gigantesca e só mas em 4 depois do outro lado tem as paragens mais rápidas do ano. Portanto, até pode ser uma questão de mecanismo, de automatismos que são tão delicados quando falham estrondosamente. Sim. Pode ser isso. Esquizofrenia. Eu ouvi alguém dizer: eu não quero paragens de 1.8, quero consistentes de 2, 2.1. Isso é que nós temos de trabalhar, 2.2. Não me interessa nada ter 1.8 e 3. Porque na média já está mal. Ao Norris já aconteceu e ao Piastri também. Pode ser um bocadinho por aí. Podem estar a tentar ser tão rápidos e tão eficientes que depois perdem a consistência. Mas não concordam que o melhor é mesmo a McLaren resolver isto que vai... do título de construtor? Não, isso está arrumado. Está arrumado. Um terceiro lugar. Precisa de um terceiro lugar daqui até o final do ano. E o título de construtores é importante para a estrutura, porque dá bónus aos trabalhadores, tudo isso. Para os pilotos. Não, isso para os pilotos não... E está arrumado. Vamos lá, a menos que sejam raptados e o carro eu no outro ainda dou ali um bocadinho de luz ao Verstappen aqui. Singapura com chuva e de repente... Não, mas está arrumado. Mas para os pilotos, quando eu falo... Está arrumado? Arrumar é para haver mais, não sei se vai haver ou não, mas mais liberdade para os pilotos. Eu percebo o que estás a dizer. O João dizia isso na quinta-feira no lançamento do Grande Prémio, que era importante, e tem dito isso ao longo do ano, é importante resolverem essa questão para eles poderem lutar livremente. Eu acho... Eles vão ser eu acho que eles têm lutado livremente sempre. Agora, isto é o lutar livremente destes dois pilotos. Vamos lá ver. Não há ali um Verstappen, nem um Alonso, nem um Hamilton, nem um Senna capaz de dizer é o muro ou é continuares em pista. Tu é que sabes. Lá atrás. Não são assim. Eles têm sido cavalheirescos, simpáticos, miúdos. Podem-te apertar. A chegar ao Exato. Eu quero é ver quando não houver isso. Exatamente. Mas agora tens o Verstappen pelo meio. Ou seja, já não estão os dois a brincar sozinhos. E é bom. É ótimo. É bom, não é? É aquele dinamite que precisamos ali. E o Verstappen depois tem aquela situação de ele se quiser bombardear, entre aspas, os dois, porque é capaz de o fazer. Sim. Está-se nas tindas para aí. Não, mas na perspectiva bombardear em pista. Claro, nem fala em falar. Sim. Isso ele normalmente não faz. Não é por aí, mas eu acho que temos que ver, temos que esperar para ver. Singapura pode ser uma boa bitola. Se o Red Bull andar bem em Singapura, não é normal que aconteça. Não, isso é verdade. Não é também... normal. Mas vai ser difícil. Eu acho que eu também concordo. É um circuito feito para os McLaren. O que é engraçado, Exatamente. Agora voltando só ao McLaren. Qual é o que não é? Não, certo. É Monza e Baku. E Baku, até ver, calma. Sim. Mas o que é engraçado é pensar que estamos a entrar numa parte de calendário que é mais favorável, pelo menos tem sido ao Norris do que ao Piastri. Singapura, o ano passado, foi um domínio completo, insolente. México, o Piastri fez um fim de semana absolutamente sofrível. Mas há de ter aprendido. Também era, e este ano tem feito muito melhores corridas do que o ano passado em circuitos onde foi mais fraco. No sítio onde foi bom o ano passado, este ano é menos bom. Aconteceu este fim de semana. Não sei, vamos ver. Na Áustria ele continua a estar à vontade. Estava o ano passado como esteve este ano. Portanto, se ele tiver fins de semana como na Áustria, e a verdade é que, nós falámos sobre isso aqui muitas vezes, o Norris estava a recuperar terreno para o Piastri.
Ou seja, os E grandes prémios, continuou. com sorte ou sem sorte, na Áustria sem sorte, aquilo é o que é domínio. Chegámos à Inglaterra e um bocadinho de sorte, é fortuita a penalização ao Piastri e tudo mais, mas ele foi ganhando pontos. De repente, depois tens Zandvoort, que é um tremendo azar, mas ele estava a ganhar, estava a galgar e a diminuir aquela diferença. Vamos ver se isso acontece com o Verstappen na mistura. É uma salada espetacular. E a pressão, é um primeiro título para qualquer um deles e são jovens. Isto vai mexer Mexe com a eles. cabeça deles. Agora a equipa aqui tem que trabalhar bem, tem que dar condições aos dois. Se lhes der as condições que tinham antes, que é eles os dois estarem à frente com margem, e a partir do primeiro pit stop aquilo está arrumado entre eles, será melhor. E depois eles têm que se entender em pista e esperemos que não se entendam e que, não é? Ainda estamos à espera disso. Não, e que anime. Vimos um bocadinho no Canadá, não é? Sim. Mas isto, e aí sim, num campeonato em que há um domínio de performance, esperemos pelo menos que os dois lutem mesmo até ao fim. Estivemos próximos disso acontecer na Áustria, estivemos próximos também disso acontecer, algo semelhante ao Canadá, no Grande Prémio no Hungaroring. Vamos só voltar ao pódio para falar de Carlos Sainz, porque não é normal termos, não é Carlos Sainz, o ano passado era mais normal, mas Sainz e a Williams foi fruto do acaso e de uma gestão de corrida. Não, eu acho que foi fruto da competitividade também. Eles foram rápidos. E a Williams anda bem em Baku. Nos anos piores, em que não se pontuava em mais lado nenhum, normalmente em Baku... Em Baku, em 2017, por exemplo. 17 foi excepcional porque foi um terceiro, mas até em 18, que fez muito poucos pontos, lembro-me que foi sétimo ou oitavo e o Sirotkin também estava a andar bem. Por isso, Baku é um circuito Williams. Eles aqui, como o carro é melhor, andaram muito bem. E o Albon teve um fim de semana mais azarado, à Alô Piastri, não é? Do mesmo e o Sainz estilo. bem, atenção. E o Sainz faz um ótimo. Quando eu digo, faz a Sainz. Não comete erro. Atenção, quando eu digo fruto do acaso é da qualificação. O Sainz entra no Q3 por mérito próprio. Exato. O Sainz está em P1 por mérito próprio. Não é nada disso que eu estou a dizer, nem é tirar mérito ao piloto. Que houve à volta dele. Quem à volta dele. Carros mais competitivos cometeram erros e, portanto, a competitividade que o Nuno fala foi exponenciada. Faz parte. E, portanto, em vez de fazer um P5, P6, fez um P. A minha dúvida P3, aqui, sem tirar mérito nenhum. Na qualificação e na corrida. E na corrida P3, sim. Sem tirar nenhum mérito ao trabalho feito pelo Sainz, vocês conseguem dizer se o Williams não era melhor do que o Ferrari em termos de competitividade neste grande prémio, neste fim de semana? Eu acho que era. Por isso... Olhando para a classificação final, sim. Não, mas mesmo na qualificação. O Williams parecia, com o Carlos Sainz, não se mostrava. Mais a volta do Carlos Sainz na primeira tentativa, que só 3 pilotos é que conseguem fazer a primeira tentativa do Q3. É o que é? É Baku, é o circuito cidadino. E saíram para fazê-la. E saíram para fazer no tempo certo. E fizeram. A volta dele é extraordinária. É extraordinária. E depois, durante a corrida, ele consegue fazer uma boa gestão daquilo que era a competitividade dele e a competitividade alheia. Ele percebe, eu vou perder para o Russell, porque o undercut do Russell o undercut do Russell é melhor, mas não perde para mais ninguém. Não, faz isso muito bem. E foi andando. Os tempos são muito regulares. O que eu diria, do Carlos Sainz são muito regulares. O que eu diria era, pomos Red Bull, McLaren numa categoria à parte, depois a seguir tínhamos a Mercedes, em termos de competitividade, mas depois... Williams não estava longe. Exato. Williams, RBs e Ferrari... Não consigo dizer claramente quem é que era mais competitivo. Parecia mais fácil de guiar o Williams do que o Ferrari, ou mesmo o Racing Bulls. Claramente. Sim. Os Racing Bulls pareciam muito bons, mas pronto, sim, era. Mas tenho uma pergunta para te fazer, mas isso é aquela coisa que está lá atrás dos Racing Bulls. É por isso que não digo que é um resultado surpreendentemente ou circunstancial. Acho que eles foram realmente competitivos e o Carlos Sainz maximizou as suas possibilidades e deu um pódio que se calhar já podia ter acontecido. Sainz. Ainda não tínhamos tido este Carlos Sainz este ano. Tinha andado ali em algumas confusões. Eu concordo quando ele diz que ele não tem sido lento. Sim. Mas o Albon tem sido um pelo mais rápido. Sim. Em corrida ele tem-se metido em confusões, tem metido azares. Não tem sido Carlos Sainz. E em qualificação, sobretudo, eles têm falhado em qualificação. Porque aquilo que ele diz, ele e o James Vowles, é que têm falhado muito em qualificação e depois em corrida. Como mais competitivos que sejam, estão no meio do pelotão, estão no meio do acabou. Desta vez conseguiram ultrapassar essa dificuldade e, portanto, como partiram à frente, tiveram liberdade de gestão da corrida. E a coisa tornou-se mais fácil. O Sainz não deixou de saber conduzir, como é óbvio, quer dizer. Achei piada, dissemos isso ontem no fim da corrida, aquelas declarações que ele faz. Parte é verdade, sim senhor, ele faz um fim de semana excelente, não há dúvida disso. Depois a outra parte é aquele spin mental de autoconvencimento. Dos que mudaram de equipa, eu sou o que estou a fazer melhor.
Que é como quem diz, eu consegui Sou um o pódio primeiro a antes ter do pódio. Hamilton. Sou o primeiro Tá bem, a mas ter não há um pódio. campeonato para quem mudou de equipa, quer dizer, não há um troféu próprio a buscar o troféu da mudança de ouviste essa inverno. declaração, Não, fez. E não partiu Dos que nada mudaram de com equipa, isso. sou o que está a fazer melhor campeonato. Ok, fico contente. E eu precisava disto, porque daqui para a frente vai ser melhor. Eu percebo essa parte psicológica. Não, precisava. Ele precisava disto. mas Claramente, porque não é, a decalagem de pontos sem era dúvida. gigantesco. Apesar de tudo, ele tem 31 pontos e o outro tem 70. Portanto, ele Exato. está a menos de Sim, metade. imagina, não é? Ele tinha Era 15 dizer- pontos Mas até achei agora, piada ao ou, Albon pronto, ele estar tinha cá 16 em- pontos até agora e agora faz 15. Portanto, Exato, ele é quase que isso. duplica. É Isso é isso. espetacular. Isso é Achei importante. piada ao Albon estar cá em baixo a festejar com a equipa. Não, e foi logo. O James Valls diz que nem tinha dado conta que ele estava lá a festejar, mas que isso é sinal da saúde da equipa. Não, está bem, isso é o James Valls. Pronto. Sim, certo. Eu gosto desse Tudo pintor. bem, podia não estar. Fez Podia bem. não estar. Não ficou, vamos lá ver, falando num piloto de quem eu gosto de todos, mas deste em particular não ficou com aquela cara com que o Bad já estava no fim da corrida, certo? Já estava com Estava uma com cara... uma azia daquelas que nem uma caixa inteira de comprimidos lhe tirava a azia do E estômago. gostas mais disso. Disse isso no fim da corrida. O miúdo tem talento e tem feitio de diva já, o que está certo, ok, está tudo coerente. Desculpa, não queria saltar para a Racing Bulls. Ok. Estávamos a falar da Williams Não, ainda. então, é o Temos ritmo aqui da Ferraris conversa. pelo meio ainda É o e ritmo da Racing conversa. Bulls. Já vamos à Ferrari, deixemos a Ferrari. Há muito para dizer da E acho Ferrari. bem que o Albon tenha ido, porque é um resultado ótimo para a equipa e tem influência para o futuro. Vão receber mais dinheiro, vão ficar melhor Mais de 100 classificados. pontos já. Exato, é muito bom. Se ele não tivesse tantos pontos à frente, se calhar não estava ali tão descansado. E também lhe dói no E estômago, está não tenho quase a dúvida ir nisso. lajar. Exato. Também lhe dói no estômago. Ele se calhar tem um protetor gástrico mais forte. Não dói. Também já tem mais E idade. achas, era aquilo que eu dizia, achas que também não dói no estômago do Lando Norris? Se calhar agora já lhe passou, mas dói-lhe no estômago ver o Daniel Ricciardo em Monza devolver as vitórias. Essa deve ter gostado muito, sim. À McLaren sim. e não ele. Quando E ele não estava a dominar completamente. Era o segundo piloto e meio. Olha, mas eu vi ao mais aziado nessa altura do que o vejo hoje quando às vezes não acerta. Não sei se é a idade que lhe traz alguma... Não leste a entrevista à Vogue? Não vi. Não vejo. Eu leio muitas revistas de automóveis. A Vogue, que é uma... Já li muitas vezes, mas quer dizer, a preparação para estes programas não costumo ler, mas enfim, é boa literatura. Se calhar também. devias começar. Não devias, não. Aquilo ninguém devia ver aquilo. Mas pronto. Nem ele. Eu acho que ele deve estar arrependido, mas pronto. Tenho de perguntar. Dizias que... Tinha uma pergunta para este senhor. Sobre Racing Bulls. Sobre a parte traseira A do parte Racing traseira Bull. do Racing Bull. Lá por Silverstone está tudo muito satisfeito, não está? Com este motor Honda dos últimos tempos. Espera aí. Porque este motor Baralha Honda- e volta a dar, que eu não Este percebi. motor Honda anda a andar muito. Mas o próximo ano não vai ser este. Mas há muitas coisas que se podem desenvolver neste motor para o próximo mas ano. E resolveram uma delas pôr é a mais- entrega de potência, que é aquilo que vai ser importante também no ano passado, a parte elétrica. Eu acho que vocês devem Mas, estar está muito assim, mas é satisfeitos. reduzida, João. Esse é que é o problema. Eu sei, Se mas tu dissesses, vamos ter para o ano um motor, eu estava muito contente. Agora, aquilo para o ano é uma mistura loteria, de caixa sei. de... É um ciborgue. Exato, é Há uma parte que é 50%. combustão interna, a outra parte... Exato. mas 50-50 não me agrada. Não, Não, nem pouco não mais são, ou menos. são 55-45, mas mesmo assim não me agrada. Exato. Até porque vais ter um motor a combustão a debitar potência para te carregar baterias, que é uma coisa que me choca. Ui. Por isso é que não vamos aquelas velocidades que tu estás muito curioso, eles vão chegar e depois aquilo... Não morre, passa de quase 200 para 200. Afogou. Não, eu estou zero curioso com o regulamento do próximo ano. Aliás, não é verdade. Eu acho que aquilo vai Já ser o um leste? fiasco. Já o leste? Há umas coisas giras. E Vai acho mudando todas as semanas, E vai como ele mudando, pode ler. é Coitado esse do o homem, problema. também Vai-se calma. atualizando? as coisas estão ainda tanto em progressão e em mudança que não sei. Agora, motor Honda, suavezinho, boa entrega, Boa de, entrega potência, de potência. tudo. Mas vão meter lá umas pilhas enormes, meu, por isso eu não sei. Não sei se os japoneses são bons a fazer Não, pilhas mas- ou não. Mas Não a é? ideia era, É uma era boa mesmo pergunta, sim. era É que é esse o provocar-te na problema. perspectiva. Há, de facto, uma melhoria daquele motor Honda nos últimos grandes prémios. Achas? Acho. Tenho que olhar Acho. para isso. Vou olhar que para é isso com... Então, Com quê? acho que também... Vou olhar para isso com Vou olhar carinho. para alguns dados que por acaso não tenho... Achas? Mesmo? Acho que a entrega de potência é boa. E- Não, mas isso sempre foi. Sim, Sempre mas foi. tem e melhorou. E aqui... Não é um Aquilo que eu GP2. falava há bocado... Não é o GP2 Engine. Não é de Essas todo. ainda, Não é de todo. ainda tem peso. Não é de todo. Mas acho que, por exemplo, nesta situação do Lando Norris face ao Tsunoda, talvez esteja aí em parte a explicação. Eu entendo onde é que tu estás a querer chegar. Eu acho, por outro lado, esta competitividade dos Racing Bulls está lá. Desde sempre. Exato. O chassi. Eu continuo a lembrar-me de estar lá na torre dos Dragsters, na curva 10 e 11 do Bahrein, e para mim o melhor monolugar era E os mandaste uma Racing Bulls. mensagem a dizer atenção aos Racing Bulls. E depois eles fartaram-se fazer as neiras no início e não pontuaram, mas isto era o que eu estava à espera desde o início do ano. Porque aquilo ali,
Pode ser fetiche, mas o que se vê ali naqueles 3 dias normalmente dá um bom indicador. Depois tiveste pilotos jovens a fazer algumas asneiras, tivemos as mudanças também que não ajudaram e que se calhar prejudicaram mais a equipa na sua estrutura, na sua estrutura e adaptar-se, e engenheiros e pessoal a trabalhar com pilotos novos. Eles agora estão a mostrar naqueles circuitos também que em que o chassi, a facilidade de condução é importante, eles têm tido resultados muito bons. Não associo diretamente a uma melhoria do motor Honda. Espero que sim. E que seja dinamite. Nós ontem na transmissão brincámos com isso e dissemos, acho que o Silverstone deve estar tudo mais ou menos expectante. O que eu mais queria, sinceramente, que não sou grande, não no lado da adepto, era um 2026 ao estilo 2014, em que a Mercedes tinha 2 segundos no motor. Sim. Isso é que era. Nem interessava o chassi. Imagina. Até o Williams fazia poles, não é? E o chassi não há de ser mau. Era isso, ou um double diffuser, uma coisa assim, para aquilo ser muito chato lá à frente. Imagina. Se fossem os carros corretos lá na liderança. Troféu monomarca, tudo vestido de verde. Exato. Não, só 2. Os outros podiam continuar. Tudo vestido de verde lá à frente. Cá para trás vinham outras cores. Agora ninguém sabe. Ninguém sabe. E aquilo da semana passada, Pirelli aqui, Pirelli ali. Não, e a boataria toda de que a Mercedes está não sei quantos % à frente, que a Ferrari está não sei quantos % atrás. Baseado em quê? São guerras de boatos. Mas isso, quer dizer, isso eu consigo perceber do ponto de vista da guerra psicológica. O nosso piloto favorito era o zero e o zero nisso, não era? Que era mandar bocas para destabilizar os outros. Agora, isso passou a ser a política oficial das equipas. Eu percebo isso. Mas ninguém sabe. Mas nem fazem com tanta... Talvez. Não é? Sim, não tem, não, isso não tem, o mesmo sal e pimenta. Há outra coisa que eu acho, é que não é só ninguém sabe nada. Eu acho que ao fim de 5 corridas no próximo ano, ainda ninguém vai saber, não é só a competitividade de cada um, é como é que a estratégia vai mudar de corrida para corrida, a forma como vão pôr a potência no chão, em que parte da volta, qual é a melhor estratégia em cada corrida. Claramente. Isso vai... Nas 5 primeiras provas pode-se mudar, pode mudar livremente a parte eletrónica dos carros. Livremente. Sim. Portanto, e há outro ponto importante, à parte de tudo o que toda a gente pensa que será o que terá mais influência em termos de competitividade. Há 2 pontos muito importantes. Combustíveis vão voltar a ter um peso enorme. E outro é a dificuldade que as equipas vão ter em termos de gerir o peso mínimo. Acho que vamos começar o ano com quase ninguém no peso mínimo e depois essa corrida na evolução... Um dos boatos já falava em 30 quilos mais. Ok, 30 não ouvi... mas coisas bastante preocupantes em termos de... 30 quilos é um saco bem grande. É um bope bem grande. É um segundo. Vamos pôr assim de maneira clara. É um segundo que se calhar podem ir recuperar. E temos o exemplo da Alpine. O ano passado o chassi não era mau e começaram pesados, e depois ao fim do ano, quando conseguiram estruturalmente e em termos das flexibilidades e daquelas coisas todas baixar o peso, ganharam muita competitividade. Nós, estou completamente de acordo, acho que vamos ter uma equipa a ganhar no primeiro grande prémio que se calhar ao 6º que não está a lutar pelo pódio, e se isto acontecer é bom. Sim. Agora não vamos ver o que é que aquilo dá. Pelo menos que traga uma coisa melhor que este regulamento que não nos trouxe assim nada de especial. Trouxe-nos umas 5 ou 6 corridas boas de luta. Lembro-me nós estávamos a falar e dizer aí agora já andam roda a roda, umas batalhas ótimas entre o Max e o Charles. Mas nós ontem falámos nisso. Depois apareceu aquela banha da cobra dos 85% menos de ar sujo, eu acho que agora há mais ar sujo do que havia antes. Mas pode não ser... pode não ser culpa do regulamento, é culpa da Fórmula 1 em obviamente, si. E de como se desenvolve. Do desenvolvimento dos monolugares. Para terminarmos, temos que ir à Ferrari. Não. Prometeram. Mas prometeram quando? No treino livre número 2. Mas não é só isso, eles estavam cheios de confiança no sábado à noite, mesmo depois daquela... Estava o Hamilton. Não, o Leclerc também disse que o carro tinha ritmo. Peço desculpa. Não, acho que não se sentia. O Leclerc não é nunca, nem nunca vai ser uma pessoa tão dada a extremos emocionais como o Hamilton. Mas estava confiante, porque disse que o carro tinha ritmo, apesar da qualificação. O ritmo era P8 e P9. Foi. É que essa é que é a história. Não podemos dizer... Dava para muito mais. Se tivessem partido à frente... Sem o Piastri. Exato. O Piastri era P9 e P10. P9 e P10. É que essa é que é a questão. Eram mesmo nas equipas de topo a quarta. Não há já a mínima dúvida. E vindo de Monza, que não andaram mal. Não é? O que é que aconteceu? Ora está. Puseram uma asa maior, depois a asa maior não dava, puseram a asa mais pequena, depois dividiram... as asas entre os pilotos e depois lá finalmente na qualificação ficaram os dois com a mesma asa, mas depois o Hamilton... Qual é que era, já agora? Porque eu isso não vi mesmo. Foram para a Low, para o Leclerc. Para o Leclerc. Foram mais na direção do Leclerc e por isso é que o Hamilton não estava contente também, não é? Mas
continua. Eu acho que a Ferrari continua a ter aquele problema que tem desde o primeiro Grande Prémio, se calhar não, mas desde que o Hamilton começou a queixar do carro, que é a Ferrari faz 2 carros. Tem um piloto que quer uma coisa e tem outro piloto que quer outra coisa. Ainda não conseguiram encontrar um consenso. Deixa-me dizer uma coisa. Mas não precisam. Têm que encontrar soluções para os dois. Pois, mas o problema é que depois tentam sempre convergir. A Ferrari fez 2 carros, isto deixam mal. Não digo mais nada. Maus não são. Em relação ao que tinham o ano passado, Sim, esse é o meu termo de comparação. Acabaram em 2024 a lutar pelo segundo lugar no Campeonato do Mundo e podiam ter ganho o Campeonato do Mundo se têm feito o campeonato todo com a mesma consistência. Não fizeram só uma segunda metade excelente. E começam 2025 muito abaixo disso e acabam 2025 ainda mais abaixo disso. Mas pode ter a ver com escolhas, não é? E certo. uma das escolhas é esta que o João está a dizer. Pode não ajudar. Sim, andar em 2 direções diferentes. Sim. Isso pode não ajudar nem a equipa, nem ambos os pilotos, neste caso. Agora, Ferrari, equipa que faz a luta pela pole em Monza, não é? Parecia que tinha dado um passo à frente. Chega aqui e faz, teoricamente, 9º e 10º. Acho que... 9º e 10º é a 5ª equipa, como não esquecermos, não é? Em teoria é a 5ª equipa. Meteste a Williams pelo meio mais competitiva e os Racing Bulls. Falámos muito brevemente, mas sim que foi uma equipa competente este fim de semana. Exatamente. O Lawson faz uma boa recuperação, como precisava fazer. E isto chega para a Ferrari? De maneira nenhuma. Não. De maneira Não estás a um tifosi, não. Não é ninguém. Acho que nem é ninguém, não é? E depois brincam que o Sainz fez um pódio antes que o Hamilton, não sei o quê. Pá, não é, isso é só... Tem graça. É assim, mas ao mesmo tempo é preocupante. Não é? A Williams não vem de lutar por nada nos últimos 20 anos. O último pódio verdadeiro da Williams tinha sido em 2017. Não vamos colocar. Em Baku, sim. O outro não conta, sim. Não, o de 2021 não conta. Não conta. É Não conta em termos 2017. de competitividade. Não podemos... Acho que ninguém dentro de Maranello pode estar minimamente feliz com esta temporada, mas principalmente com a não progressão. Sim. É que tem vindo É engraçado a piorar. que as tuas palavras são as palavras que o Luca Monsanto também já disse. Olha, estou em boa companhia. Ele conhece bem a casa. E esse ganhava, ou ganhou. E esse ganhava. Ganhou em começou logo décadas diferentes. Sim. Em épocas diferentes e desde muito cedo. Sim, pronto. Olhem, e foi em boa companhia este episódio. Já chegámos Não foi do Luca. Não foi do Luca, mas foi do Luca, mas estive aqui convosco e regressamos na próxima segunda-feira para trazermos outro tema, outra análise à Fórmula 1. Obrigado ao João Amaral, ao Nuno Pinto e também ao João Carlos Costa. O Nuno veio diretamente de Baku para aqui. Quase diretamente. Quase Ainda teve diretamente. uma paragem, Quase diretamente. mas deu para chegar a tempo. Foi um gosto ter estado na tua companhia. Um abraço e até para a semana. DAZN.